Olá, meus irmãos e irmãs de todo mundo, do Brasil e de todo mundo. Não foi sem razão que o rei Salomão foi considerado um grande sábio. Ele nasceu por volta do ano 974 a.C. Foi coroado rei aos 12 anos de idade. Demonstrava ter muita fé em Deus desde pequenino e pedia em todas as suas preces que Deus lhe concedesse a sabedoria e o discernimento. Ele não pedia, como todo mundo, a riqueza, a honra, a vitória sobre os seus inimigos. Talvez por isso Deus lhe tenha concedido conquistar muitas riquezas, pois sabia que iria utilizá-las com sabedoria. Em uma pesquisa histórica realizada pelos americanos Stephen K. Scott, em seu livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, revela a sabedoria desse rei. Esse rei ensinava em seu reinado que para ser sábio é necessário ser diligente, ou seja, capaz de refletir em todas as suas ações a honestidade. Além de honesto, o homem deveria ser capaz de cumprir os seus compromissos e oferecer sempre o melhor de si mesmo. Determinou passos simples para a conquista dessa virtude. Essa gravura muito interessante conta a história daquelas duas mulheres que foram pedir ao rei, discutindo que aquela criança, cada uma se sentia mãe daquela criança. Vocês se lembram dessa história? Cada pessoa se sentia, as duas mulheres brigavam porque dizia ser mãe daquela criança. Então o rei sabiamente disse: parte a criança do meio, dá metade para cada uma. Quando ele disse isso, uma das mulheres disse: não, por favor, eu sou mentirosa, eu não sou a mãe. Então ele percebeu quem realmente era a mãe. E, recordando, determinou passos simples para a conquista dessa virtude, da diligência. Primeiro passo: considerar ilusão perigosa todas as facilidades que o mundo oferece. Veja bem, meus irmãos, ilusão perigosa, tudo que o mundo oferece com muita facilidade. A isso ele chamou de acordar para a realidade, ou seja, atender ao pedido do nosso mestre em desenvolver olhos de ver. Segundo passo, manter visões claras e simples de tudo que se deseja e, em seguida, definir as ações para alcançar cada um dos desejos listados. Ou seja, organizar uma lista com todas as coisas que se quer conquistar. Estabelecer prioridades e, em seguida, escrever frente a cada desejo o que precisa ser feito para conquistá-lo. No terceiro passo, escolher entre as pessoas conhecidas qual poderiam ser parceiras para a realização de cada um dos desejos. Olha que dica importante esse terceiro passo em eleger as pessoas amigas que poderiam colaborar com os seus objetivos. No quarto passo, procurar ampliar o conhecimento para se tornar melhor naquilo que se propôs a fazer. Todos nós deveríamos pensar muito nisso, como é fundamental se tornar cada vez melhor em tudo que planejamos fazer. Cumprir os seus compromissos e oferecer sempre o melhor de si mesmo é o resumo de ser diligente. E aí colocamos aí o resumo também dessas dicas que ele nos deu, que as facilidades do mundo, item 1, as facilidades do mundo se tornam ilusão perigosa. Como é importante essa advertência, é aquela história da porta estreita e da porta larga.
listar os desejos. Não só listar os desejos, como ele nos recomendou, mas colocar as ações que nós devemos praticar para alcançar aqueles desejos. Por exemplo, tem gente que deseja comprar um carro, por exemplo, mas não faz nenhuma poupança. Então, as ações para se comprar um carro devia ser colocado do lado. Vou poupar tanto por mês para realizar os meus desejos, né? E os desejos emocionais, os desejos morais também devem ser listados, principalmente. Terceiro, escolher os parceiros certos. Olha que dica interessante da sabedoria desse rei. Quantas pessoas poderiam nos ajudar na realização dos desejos que priorizamos? E quarto, ampliar o conhecimento, ou seja, nos aperfeiçoarmos naquilo que desejamos fazer cada vez melhor. Salomão valoriza também a esperança, que, segundo ele, é o combustível dos sonhos. É muito importante a gente sonhar, né? O que for planejado, de forma alguma, deve ser adiado. É muito importante sonhar e não desanimar diante dos obstáculos. O que for planejado, de forma alguma, deve ser adiado. Quantas vezes planejamos tanto e na última hora desistimos, dizia o rei sábio. Não se deve adiar. Planejou, faça. Então, ter sempre uma meta e não perder a esperança. A gravura do telefone da esperança achei interessante. Devemos telefonar para o nosso psiquismo para nunca perder as esperanças. Além de tudo isso, ele acreditava que a chave que abria qualquer porta era a comunicação. Para se tornar um bom comunicador, dá também algumas dicas. A primeira dica: ouça antes de falar. Vou colocar os slides para a gente acompanhar. Ouça antes de falar. Olha que figura interessante, uma mão sendo a pessoa que fala e a outra mão sendo a pessoa que ouve. Eu achei o desenho muito interessante. Ouça antes de falar. Fale devagar para ouvir as suas próprias palavras. Nunca diminua uma pessoa. Se tiver que fazer uma crítica, faça sanduichando um elogio, uma crítica, um elogio. Falar sempre a verdade e procurar ouvir conselho. Essa recomendação, a primeira recomendação, antes de falar, é muito séria. Falamos muitas vezes sem observar se as pessoas estão interessadas no assunto que vamos tratar. Por isso, é importante ouvir primeiro. Na segunda dica dos slides, fale devagar para ouvir as suas próprias palavras. Falando devagar, você pode perceber a clareza do seu pensamento. Ter uma fala confusa colabora com os equívocos, assevera Salomão. Terceira dica, está nos slides: nunca diminua uma pessoa. Por pior que tenha sido a sua opinião, ou ainda que perceba a sua intenção em prejudicar, não a considere inferior. A quarta dica, e incrivelmente moderna, que também está nos slides: se tiver que fazer uma crítica, faça sanduichando. Você faz um elogio primeiro, depois você faz a sua crítica construtiva e depois você faz um novo elogio. Porque as pessoas não têm sempre defeitos, elas têm também muitas qualidades. E por último, falar sempre a verdade, procurando ouvir conselhos. Ouvir conselhos de pessoas que confiamos ajuda muito, meus irmãos, quando estamos inseguros diante de uma decisão. Quando precisamos tomar uma decisão, é muito importante que ouçamos um bom amigo, um bom conselheiro. Aprendamos com esse rei o bem viver. Jesus nos disse: faça a sua parte e o céu te ajudará. Ilumine o seu dia e a sua mente,
usando da sabedoria que esse rei deixa escrito para nós todos. Até Jesus falou da sabedoria do rei Salomão, quando disse: olhai os lírios dos campos. Ninguém se vestiu, né, como um deles, nem mesmo Salomão com toda a sua glória. Muita paz para todos.